Pronto, botei para gravar. Aceitando o pessoal. Deixa eu minimizar isso Agora aqui. pra mim tá nítido. Vou botar aqui É, então. a net tem vezes que vai bugar mesmo. Aí depende muito da velocidade da internet de Da vocês também. velocidade de cada um aí, né? Tá, então a gente vai estar olhando aqui agora sobre a questão de desenho. A gente vai estar trabalhando com desenho na área de elétrica. Então, assim, essa apostila aqui, todo mundo baixou? E a apostila? Eu coloquei lá no grupo para Lá vocês. no grupo, não foi? Botei. Baixou. Achei ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela também lá na plataforma do Senai, na plataforma educacional. Eu não sei se vocês acessaram, mas as atividades vão ter que ser gerenciadas por lá. Não é nem uma escolha minha, é uma escolha do Senai. Então, assim, eu vou só usar a plataforma mesmo. Se tiverem dificuldades, eu vou tentando ajudar aí na medida do possível. Deixa eu ver se tem mais gente para aceitar. Aceitei. Então, eu vou tentando ajudar na medida do possível. A Vânia também, que é da parte administrativa, sobre a questão da plataforma. Tá? Agora, assim, essa aqui é a apostila, a gente vai usar muito ela para nortear a nossa aula. Só que eu não vou seguir exatamente a ordem dessa apostila. Tá? Por que eu não vou seguir exatamente a ordem? Porque ela não é a mais intuitiva para o aprendizado. Por exemplo, aqui, na parte inicial, ela passa para a gente aqui a questão de planejamento operacional. Mas, na minha concepção, é um pouco complicado de você fazer um planejamento operacional de um processo que vocês nem conhecem ainda, né? Porque eu acho que ninguém aí conhece montagem de sistema elétrico. Então, como que vocês vão planejar uma coisa que vocês não conhecem? Certo? Certo. Não vou começar por isso. Tá? Não eu vou começar por onde eu mas... começo toda a matéria da parte de acionamento. Porque essa matéria que vocês estão tendo aqui é para aprender, basicamente, a ligar motor, a acionar contator, ligar adjuntor. Certo? E isso vocês não fizeram até hoje. Certo. Então, vamos começar primeiro pela parte de simbologia e componentes. Tá? Na matéria de vocês, aqui não fala exatamente que vocês têm que ver os componentes, mas é bem difícil você conseguir mexer com um equipamento, com um projeto elétrico sem conhecer os componentes. Então, a nossa aula de hoje, por isso que é importante vocês acompanharem, alguém já riscou minha tela aqui, deixa eu só limpar aqui. Vou limpar aqui. É o Pedro, certeza. Depois vocês desenhem, tá? Bom, deixar aqui para cima. A gente vai estar utilizando, então, aqui, primeiro, ver sobre a questão de desenho técnico e depois de olhar a questão do desenho técnico e norma técnica na área de desenho, a gente vai estar vendo sobre os componentes. E depois a gente vai aprender a desenhar. Então, vai ser nessa sequência que a gente vai fazer esse começo, certo? Primeira coisa, então, que a gente vai estar olhando, deixa eu mexer aqui, é sobre a questão da representação de desenho. Vocês alguma vez já fizeram algum desenho de algum circuito elétrico nas aulas que você tiveram até hoje? Não. Não. Já. Assim. Não, Já Circuito fizemos. fechado, circuito aberto. Mas assim, você está falando de circuito série, paralelo, essas coisas, né? Isso, exatamente. Isso aí que a Mas gente esse aprendeu. daí é desenho que vocês utilizam para aprendizado das leis básicas de eletricidade. Alguém riscou Exatamente. de novo. Não, pelo menos o básico nós temos. Não, isso daí tá certo. É isso mesmo que tem que aprender. Mas é nessa matéria agora que vocês têm que aprender a utilizar a norma de simbologia que a gente vai estar mexendo no dia a dia, certo? Porque não dá para desenhar de qualquer jeito. A gente não pode pegar e utilizar o desenho de industrial, não dá para pegar e usar o desenho de industrial de qualquer maneira. Porque, por exemplo, só por curiosidade, algum de vocês trabalha na indústria na área de eletricidade? Não, eu não. Eu não. Não, também de não. vez em quando tem alguns que Trabalho trabalham. com molho combustível. Sou pedreiro. Eu não Entendi. trabalho com a indústria, mas eu vejo muito isso de elétrica, né? Pelo que eu trabalho na indústria, eu trabalho, eu não sei. Para quem trabalha um pouquinho, pelo menos, com certeza já deve ter passado por um problema. Pegar desenho com padrão de simbologia diferente de um para outro. Isso daí acontece demais. Então, assim, a gente tem que ter algum padrão a se seguir. E esse padrão que a gente vai seguir é o que eu vou mostrar aqui da BNT, certo? Então, vamos lá. Eu vou descer aqui, alguém... Gente, deixa eu bloquear o desenho aqui de vocês. Clear... Deixa eu ver se eu consigo bloquear isso aqui. Aí é o Pedro, ó, certeza. É alguém que tá dizendo. Gente, vamos ajudar. Eu não sei se tem como bloquear aqui, eu não lembro agora.
Mas Para fazer isso aí. vamos segurar aí. Então, a gente tem que ter padrão para desenhar. Por quê? Se você não tiver um padrão para fazer desenho de circuito elétrico, você vai ter um problema de falta de uma boa comunicação entre os técnicos que são da área A ou da área B. Então, vamos dar um exemplo assim. Ó. Tem um eletricista que vai estar trabalhando hoje na empresa X. E amanhã vai ter um outro eletricista, por exemplo, que vai trabalhar na mesma empresa e vai ter que entender e saber como mexer com os mesmos circuitos. Se cada um deles tiver um padrão que ele segue, um desenho que ele fala, alguma coisa que ele mostra de maneira diferente, e o outro tiver outro, a gente não consegue ter uma boa rentabilidade no trabalho, não consegue trabalhar de maneira correta. Então, assim, a padronização é muito importante quando a gente fala sobre trabalho em ambiente industrial. Tá? Isso não é só para nossa área, não é só para a parte de elétrica. A gente tem isso em programação, a gente tem isso também que ocorre na área de civil, ocorre em qualquer área, falta de padronização. Para isso, a gente tem norma. Para evitar que os diagramas elétricos, cada um seja de um jeito, a gente tem norma, certo? Então, vamos ter que seguir essas normas. Porque, olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou mostrar a minha tela aqui e eu vou abrir aqui. Eu vou abrir a parte de... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Simbologia NEMA. Olha só, gente. NEMA elétrico. Essa simbologia que eu vou estar mostrando aqui para vocês, por exemplo, de circuito elétrico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Simbologia... elétrica NEMA. Não estou achando aqui, mas eu vou achar na minha aula. Deixa eu pegar a minha aula aqui, que é mais fácil de eu mostrar isso para vocês. Google Drive, Classroom, aulas, produção e componentes. Olha, aqui para frente, cadê a simbologia? Não é essa. Aqui, ó, essas aulas aqui eu vou passar para vocês, tá? São do meu padrão. Se vocês forem olhar, aqui a gente tem 2 circuitos elétricos que mostram a mesma coisa. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá vendo que está escrito NEMA e IEC? Uhum. Então, esse padrão que vocês estão vendo de desenho aqui é um circuito elétrico também, mas é um circuito elétrico que usa um padrão que a gente não tem aqui no Brasil, que é o NEMA. A gente, pelo menos, não é o comum da gente utilizar. No Brasil, a gente utiliza a simbologia IEC, e a simbologia IEC segue esse padrão aqui, que é mais reconhecido por nós. Então, assim, é importante que a gente siga uma padronização no nosso trabalho, porque senão a gente vai ter gente que vai querer desenhar assim, porque acha que é mais bonitinho, e vai ter gente que vai achar mais interessante desenhar assim, porque, sei lá, acha mais legal. Então, não é desse jeito que funciona. A gente tem uma norma a ser seguida, e a gente vai seguir o padrão IEC. A ABNT, que é a norma do Brasil, segue o padrão IEC. Antes disso, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Aqui, ó. Voltando para a parte da aula. Esse componente que vocês estão vendo aqui, eu vou passar para vocês, tá? Essa aqui é a minha aula que eu dou lá no Instituto Federal, que eu dava no Instituto Federal, e aí eu vou estar compartilhando com vocês também. Existia antes uma norma no Brasil que definia qual que era o tipo de desenho que a gente tem que seguir. Era a NBR 55444, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. ABNT NBR 5444. Essa ABNT NBR 5444, ela definia para a gente qual que era o tipo de simbologia que a gente tinha que utilizar para a instalação. Fala aqui predial, mas tem também da parte industrial. Só que tem um problema. Olha só o que acontece aqui. Cancelada em 10/11/2014. Estão vendo? E isso aqui aconteceu também com a parte industrial. O que significa falar isso daqui? Que a gente tem uma norma no Brasil, mas a norma no Brasil está cancelada e atualmente a gente segue os padrões do que? IEC 60417. Então,
é essa norma aqui que serve de padrão para a gente fazer toda a nossa simbologia na área de elétrica, certo? E isso daí é uma coisa que é um pouco chato, porque a gente não tem uma norma, então, brasileira definindo qual que é o nosso padrão de simbologia industrial. Isso aí tem muito a ver com a nossa cultura de não seguir padrão, né? Mas, enfim. Então, a gente segue o padrão de fora, o padrão da IEC. Então, tudo que eu for falar para vocês, a gente usa a norma brasileira, usa. Mas a norma brasileira, na verdade, ela está cancelada, ela não é mais ativa, digamos assim, e a gente vai se basear basicamente na IEC. Então, nossa simbologia vai ser essa daqui, certo? No Brasil, hoje em dia, eu costumo falar o seguinte: se a gente quiser desenhar uma flor e falar que é um disjuntor, tá valendo, não tem norma, né? Então, assim, mas agora falando do jeito técnico, a gente tem que seguir o padrão acima da BNT, que é a que a gente utilizava, certo? Tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo, sim. Bom, então continuando. Para passar essa simbologia aqui, eu poderia pegar e colocar uma tabelona aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tabela de símbolos. Aqui, ó. Pegar e jogar uma tabela de símbolo aqui para vocês decorar. Mas eu acho que não vale a pena. Deixa eu pegar aqui uma tabela de símbolos que eu utilizo no pessoal. Simbologia IEC. Essa daqui, ó, é a simbologia padrão IEC, que é aquela que a gente acabou de falar. Tá vendo aqui em cima? Opa. 60617. Essa aqui é a simbologia que eu acabei de falar para vocês. Está em espanhol, mas o que importa é o desenho. Então, se vocês forem olhar, aqui tem um monte de símbolo. Só que tem símbolo que a gente nunca vai usar na vida. Então, qual que vai ser o meu combinado com vocês? Toda vez que eu for utilizar algum tipo de componente, eu vou explicar qual que é o desenho e vou explicar qual que é a numeração, qual que é a letra que a gente vai estar utilizando. E tudo vai ser baseado nisso aqui. Por exemplo, tem gente que me pergunta: por que que a gente utiliza a letra K para contator? Isso aqui, ó. K é o padrão de letra que você tem que utilizar para contator. E não é Marlon que fala isso. Quem fala isso é simbologia IEC 60617. Entenderam? Então, a gente tem um padrão a seguir aqui. E esse padrão que a gente vai seguir é o padrão dessa norma. E eu vou explicando para vocês durante a aula. Não se preocupem em decorar todos os símbolos, porque nem eu faço isso. No dia que eu preciso usar um componente diferente, eu venho nessa norma aqui e consulto. Bem que hoje em dia a gente tem software. Software, normalmente, ele entrega para a gente o desenho já certinho, pelo menos os softwares mais novos. Mas a gente vai estar seguindo essa norma aqui como base. Já para falar para vocês, eu vou anexar essas atividades aqui lá no ambiente virtual de vocês. Algum de vocês nunca entrou no ambiente virtual? Vocês não entraram? FIEG lá, é? É. Eu já entrei lá, mas não tem mais atividade nenhuma lá, né? Não tem nada, mas hoje eu adicionei já várias coisas. Então, ó, eu vou vir aqui só para vocês já se ambientarem ao meio que vocês têm aqui. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é a atividade de vocês. Bem aí mesmo, eu entrei lá hoje. Ó, eu atualizei o ambiente, que ele não estava assim, tá vendo? Ó, tá mais organizadinho, aqui tem os primeiros passos, nessa parte aqui Verdade. vocês conseguem ver um guia de como utilizar o portal. Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, mas tá aí. Comunicação, aqui a gente consegue conversar, debate geral sobre a matéria. Aqui tem um estúdio aqui. Nesse estúdio aqui eu coloquei a aula sobre o componente de hoje, tá? Eu vou colocar mais uma aula que eu vi que faltou. E eu vou aproveitar aqui para adicionar algumas coisas a mais. Por exemplo, não tem aqui a simbologia IEC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou adicionar para vocês uma simbologia, esse padrão aqui de simbologia IEC. Então, simbologia IEC. Vou vir aqui, eu vou pegar esse recurso que eu tenho e passar para vocês. Então, vocês já têm o padrão da simbologia IEC lá com vocês. É só vocês acessarem na aba biblioteca. Tipo como se fosse um lugar onde ficam os livros, apostilas de vocês, tá? Aqui em estúdio aqui eu vou deixar as minhas aulas, geralmente, tá? A aula de hoje sobre componentes, sobre desenho, eu vou anexar aqui, ok? Tá bom. Bom, então vamos começar aqui pela parte da nossa aula de hoje, propriamente dita, que eu primeiro fiz uma introdução, falando qual é a norma que eu vou estar utilizando, tá? Agora, a segunda coisa que eu vou fazer
é falar sobre os componentes que a gente vai estar utilizando no ambiente industrial. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre fusível, contador, sistema de sinalização. Tá? Eu vou falar sobre esses diagramas de comando aqui elétrico. O desenho aqui está com o Instituto Federal, mas eu tenho outro padrão, que é o padrão do Senai também. Isso aqui é minha aula, então tanto faz só o desenho que for. Mas vamos lá. Então aqui, acionamento elétrico, diagrama de comando. Primeira coisa que a gente tem que saber, um circuito, deixa eu bloquear o áudio de todo mundo aqui, porque eu estou vendo que está saindo um áudio de fundo. Quando vocês quiserem desbloquear o áudio, vocês podem desbloquear para fazer pergunta, tá? Tem uma função também que é para levantar a mão, alguns inclusive já acharam aí, vocês podem estar utilizando também. Mas nesse momento eu vou deixar todo mundo com o áudio bloqueado para não atrapalhar a explicação. Aqui a gente tem a parte de diagrama de comando. Em diagrama de comando, a gente tem a possibilidade de ter duas partes dentro de um mesmo circuito. Esse é o primeiro conceito que vocês têm que aprender. Todo diagrama elétrico que a gente utiliza na área industrial pode ser separado nas partes de força e nas partes de comando, certo? Essa parte de força e de comando tem uma separação na questão de funcionalidade. Antes de eu continuar, gente, o áudio tá bom? Tem algum barulho de fundo atrapalhando aí? Tá tranquilo? Não, tá tudo ok. Tudo beleza. Beleza, então. Então, continuando. São duas partes, força e comando. Então, primeiro vamos ver qual que é a definição de diagrama de comando. Aqui do lado, e agora eu vou usar a ferramenta de desenho. Vamos pegar aqui. Aqui do lado, ó, nessa parte que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um diagrama de comando, certo? Esse diagrama de comando aqui, ele é o responsável por fazer a lógica de funcionamento do nosso sistema, tá? Então, é ele que faz a parte pensante. Genericamente, quando vocês estão aprendendo a fazer circuito elétrico, o mais importante que vocês aprendam a raciocinar, que é a parte mais complexa, mais difícil do processo, é exatamente isso aqui, é essa parte de comando. Vocês viram o aviso aqui, né? Em 10 minutos esse vídeo aqui vai cair, eu entro novamente no Zoom e mando um link novo. Por causa que esse aqui ele tem 40 minutos de limitação. Por que ele cai? Porque eu estou no modo gratuito e ele tem 40 minutos de funcionamento. O Skype, eu tentei usar esses dias. Quanto que é o modo pago? O modo pago é coisa do Senai, aí que a gente não chegou a solicitar. Aí eu vou dar uma olhada sobre isso. Mas aí o Skype aí, que eu tentei usar, eu não gostei muito não, achei meio ruimzinho. Então, eu tô preferindo usar o Zoom. Dá esse trabalhinho aí que vai cair um pouquinho, a gente entra de novo, é coisinha rápida, até faz um intervalo. Tranquilo, então. Bom, então continuando aqui, ó. Diagrama de comando são os projetos que a gente utiliza para fazer a lógica. Essa parte aqui é genericamente a parte que os eletricistas têm mais dificuldade, porque aqui é onde envolve o raciocínio lógico. Tudo que tem da parte de comando como eu posso, não é que é mais difícil, mas não é trivial. Um acionamento de força, ele normalmente é mais trivial, é muito difícil de mudar, principalmente hoje em dia que a gente tem circuitos eletrônicos, a potência quase não mexe. A potência normalmente são 3 fios de entrada, 3 fios de saída que vai motor e acabou, tá? Então, a próxima parte que a gente tem que falar agora é do diagrama de força. O diagrama de força serve geralmente para alimentar a carga. Então, no diagrama de força, que é isso que vocês estão vendo aqui à direita, é onde a gente vai estar com o maior nível de corrente no sistema e é onde a gente vai estar alimentando a carga. Tipo assim, se vocês pensarem em uma resistência, a resistência que consome corrente em nível elevado para aquecer um ambiente, aquecer a água, aquecer o que for. Isso daí vai estar ligado na força, certo? O motor vai estar ligado na força, o transformador de carga é força, toda essa parte que é de maior carga é força. O comando é só a parte de menor carga, é um sistema de baixa corrente e de funcionamento lógico. Se vocês pegarem algum circuito de comando que não tem que tem funcionamento em corrente elevada, está errado. A corrente elevada deveria ir para a parte de força, tá? Mas os dois circuitos são integrados. Esse circuito aqui, que é o circuito de comando, necessariamente está ligado a um sistema de força, assim como esse de força normalmente está ligado ao de comando. Porque a lógica, normalmente, em um projeto elétrico, ela é feita para mandar alguma carga ligar. Então, os dois são interligados. Circuito de comando e circuito de força sempre estão juntos. Eles estão trabalhando um em conjunto com o outro, trabalham em sinergia. Tá certo?
Alguma dúvida até o momento? Tranquilo? Ninguém está conseguindo desbloquear o áudio aí? Deixa eu Ah, bem desbloquear o áudio. tranquilo aqui. Deixa eu desbloquear o áudio. de Nós todo deu mundo. conta. Deu conta aí? Desbloqueei o áudio, pessoal. Bom, então tá Você é tranquilo, né? professor. Certo. Até o momento tá certo, né? Na Então, sala tem 40 alunos. Você pergunta se alguém tem dúvida. E ninguém fala nada. A sua turma é uma super turma, né? não, por isso que eu desbloqueei o áudio, porque vai que alguém não tá conseguindo desbloquear o áudio, né? Mas eu acho que por enquanto ainda não deu para gerar uma dúvida não, tá bastante simples. Você pode desbloquear o áudio. Tá. Então, assim, explicando para vocês, então, só reforçando, Bloqueia de novo o diagrama de áudio aí que tá dando comando. eco para mim. Oi? Bloqueia de novo o áudio que tem o de alguém dando eco para mim. Vou bloquear aqui. Ó. Pronto, bloqueado. Aqui, então, a gente tem os diagramas de comando e diagrama de força. Os dois estão interligados. Diagrama de comando serve para fazer a lógica. Diagrama de força serve para carregar o maior nível de corrente e para transmitir, digamos assim, a energia ao equipamento final que vai estar fazendo o acionamento. Se a gente for pensar, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Motor de um carro, por exemplo. O carro, o circuito de força seria como se fosse a parte do circuito que alimenta a combustão do motor e tudo mais. E o comando seria a lógica que faz com que o motor dispare da maneira que tem que disparar as válvulas e etc. Tá? Então, comando e força estão relacionados, um não funciona normalmente sem o outro. Normalmente, um é para funcionar com o outro. Tá? E as proteções, normalmente, a maior parte das proteções estão na força, porque é aqui que geralmente vai ocorrer sobrecarga de motor, é aqui que vai ocorrer curto e tudo mais. Não que não tenha proteção no comando, também tem um disjuntor, mas normalmente as proteções são aqui, ó, na força, certo? Beleza, essa força aqui, ela vai ocorrer, vai dar alguma sobrecarga, algum problema, ela vai desligar o comando. Mas mesmo assim, aonde ficam as proteções, normalmente na força. Bom, vamos continuar então. Aí agora a gente falou sobre diagrama de acionamento elétrico. A gente consegue classificar os diagramas de acionamento em duas partes. São os diagramas, a parte de comando e sinalização. Essa parte de comando e sinalização é a parte que você geralmente vai ter o contato direto, é a parte de menor corrente, é a parte onde você vai fazer a intervenção e aonde você vai receber a mensagem. Resumindo, são os botões, são os LEDs e, inclusive, alguns componentes de comando, como, por exemplo, relé temporizador, pedaleira, enfim, né? São as coisas que não vão, em resumo, estar fazendo a parte de força do processo. E aí a gente tem os dispositivos de proteção e de seccionamento. Esses de proteção e seccionamento geralmente estão na força e eles são responsáveis por proteger o sistema de um eventual curto, de uma eventual sobrecarga, de uma inversão de fase, ou mesmo, no caso do contator, por exemplo, de estar fazendo o fechamento e a abertura da alimentação da carga principal do processo. Sei lá, pensa no ar-condicionado. O ar-condicionado, eu estou falando isso em nível industrial. Um ar-condicionado industrial, você tem lá, por exemplo, na parte de proteção e seccionamento, contator, relé de sobrecarga, fusível, disjuntor, essas coisas. E quem manda esse contator ligar, por exemplo, abrir e fechar, para mandar o ar-condicionado, que eu estou dando de exemplo, funcionar ou não, vai ser a botoeira, vai ser o fim de curso, vai ser a pedaleira, se tiver, claro, né? Enfim. Então, aqui a gente tem a parte que vai estar mais na parte lógica e aqui é a parte de comando, geralmente. Tá? Esses componentes aqui dificilmente passam muita corrente e esses componentes aqui dificilmente têm alguma coisa de lógica. Basicamente, essa aqui é a diferença. Vamos começar agora pelos equipamentos de comando e sinalização. Esses caras aqui, a gente tem uma infinidade, gente. Quando eu falo infinidade, é porque dá para ter, basicamente, qualquer tipo de acionamento que vocês imaginarem. A gente tem pendente, que é utilizado, por exemplo, em talha. Pedaleira, que é utilizado no sistema que tem proteção, que você não pode chegar perto do equipamento. Fim de curso, que é uma botoeira mecânica. Fim de curso com pino é outro tipo de fim de curso. Manípulo, que é para você, um manipulador que seja, que é para você movimentar alguma carga, alguma coisa do tipo. Comutador, enfim. Tem um monte de coisa. E cada um desses componentes que vocês estão vendo aqui
Peraí, deixa eu ver que tem um aluno falando comigo aqui, eu acho. Peraí, já vai. Não tem... gente, vamos aproveitar o seguinte, já está nos 2 minutos finais dessa apresentação aqui. Eu vou parar essa apresentação, vou abrir um novo link e vou mandar para vocês a aula nova, tá? Novo ambiente chat. Enquanto isso, faz um intervalinho aí, vou parar aqui a atividade.